Queridos irmãos, neste momento iniciamos o culto em seu lar. É o culto de quarta, de sexta, de domingo, como agora estamos entrando no ar, adentrando em sua casa com a sua permissão, com o coração aberto, espero que todos estejam, para juntos louvarmos ao Deus e externar o nosso louvor, a nossa gratidão e também pedir a sua bênção sobre as nossas vidas. Então nós louvamos a Deus neste momento que iniciamos aqui o nosso culto e vamos iniciar orando a Deus. Aí na sua casa, onde você se encontra, eu convido a todos a baixarem as cabeças, fecharem os olhos. Enquanto isto, a pastora vai estar tocando tal qual estou, eis-me aqui, Senhor. Então, fale com Deus nesse momento. A pastora vai estar tocando e nós estaremos no momento de oração, de iniciação do nosso culto. Oremos a Deus. Eterno Deus e Pai Celestial, entramos em Tua presença, Senhor, em nome de Jesus, para Te adorar, para Te louvar, para prestar este culto a Ti, ó Deus, que é digno de toda honra, de toda glória, de toda graça. Deus, aqui estamos como adoradores. Aceita, Senhor, o nosso louvor, aceita o nosso culto, aceita a nossa gratidão e que o Senhor fale conosco através da Tua santa palavra, que o Teu Santo Espírito coloque cada palavra em nossos corações, tudo aquilo que o Senhor tem nesta noite para nós, de forma que possamos nos organizar a nossa vida, organizar a nossa casa, a nossa nação. Deus, em nome de Jesus, ajuda-nos a pôr em ordem tudo aquilo que o Senhor tem nos concedido. Eu te peço neste momento que a Tua palavra adentre os corações, as vidas, os lares, que ela possa chegar aos quatro cantos do mundo e levar para cada um esta palavra de paz, essa palavra de esperança, essa palavra de certeza de que as coisas não continuarão como estão, desordenadas, caóticas, mas que o Senhor nos dê um livramento, nos dê a Tua paz. Fica conosco, Senhor. Aceita o nosso culto, em nome de Jesus. Assim oramos. Amém e graças a Deus. Glória a Deus. Então nós vamos cantar neste momento um hino do nosso hinário HCC 52, que fala: quão grande é Deus, quão grande és Tu, Senhor. Então nós vamos cantar com alegria o hino de número 52 do nosso hinário HCC, ou seja, hinário para o culto cristão da Convenção Batista Brasileira. Nós vamos ouvir. Senhor meu Deus, quando eu maravilho
e exaltado seja o nome do Senhor. Queridos, este é o nosso culto em seu lar, da Igreja Batista Central de Praia Grande, a quem muito amo, a quem me dá também a honra de ser o seu pastor. Nós temos orado constantemente pelos nossos irmãos, do maior ao menor, temos pedido a Deus que visite o seu lar com a presença do seu Santo Espírito, levando paz, alegria, harmonia, o mantimento, enfim, a esperança, a certeza de que teremos dias melhores. O confinamento vai passar e nós aproveitaremos aqui esse tempo, esses momentos, para imaginar como é ruim ficar longe da convivência dos nossos irmãos, longe da comunhão com o mais velho, o mais novo, a criança, com a nossa equipe de louvor, com os nossos irmãos que abrem os cultos, que dirigem os cultos, com aquele outro que apresenta os visitantes, aqueles que vão lá apertar a mão do nosso visitante, dão um abraço em nosso irmão. Amados, como isto está nos fazendo falta. E está fazendo falta para mim, em particular. Eu desejo muito que esse tempo passe e que voltemos à nossa comunhão, lá na nossa igreja, no templo, na rua Espírito Santo 506, no Boqueirão aqui da Praia Grande. Que Deus nos abençoe. Ore a Deus pela nossa igreja, pelo nosso retorno. Peça a Deus pelos nossos irmãos. Ore a Deus pelo nosso governo, nosso presidente Jair Messias Bolsonaro, pela nossa nação, que tenha uma libertação de uma vez por toda de toda a corrupção, de toda a maldade, de todo o perrengue, de tudo aquilo que amarra, que trava a nação, que não deixa a nossa nação prosperar. Nós somos a nação brasileira, nós queremos prosperar na fé, na família, no trabalho, no nosso projeto futuro. Nós queremos tudo isso, irmãos. Busquem ao Senhor, peçamos a Deus que o seu Santo Espírito ajude a nós, povo de Deus, que ajude o nosso governo a botar a nação em ordem, porque a nossa nação está em um caos total, completo. Oremos a Deus nesse sentido constantemente. E agora nós vamos ler um texto da palavra de Deus que se encontra no primeiro livro da Bíblia, em Gênesis, capítulo 1, a partir do verso 1. Hoje é tudo um. É o primeiro livro da Bíblia, Gênesis, capítulo 1, a partir do versículo 1. É a leitura que tomaremos por base nesta ministração deste culto em seu lar. Assim diz a palavra de Deus: no princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. Em outra versão, sobre a face das águas. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz. E houve luz. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia, e as trevas vos chamou noite. E foi a tarde e a manhã, e esse foi o dia primeiro da criação. Esse texto do capítulo 1 de Gênesis, ele vai narrar com detalhes todos os ocorridos, separação de dia e da noite, de águas e águas, e aí vai criando a relva, os animais, e por fim
é bom lembrar aqui que no final de cada dia, de cada ato da criação, diz o Gênesis: e viu Deus que era bom. E já para o final, quando Deus cria o homem à sua imagem, à sua semelhança, aí na viração do último dia para o descanso, a Bíblia fala: e viu Deus que era muito bom. Então você pode olhar para você mesmo neste momento. Se tiver alguém aí na sala com você, você pode falar para essa pessoa: quando Deus te criou, Deus viu que foi muito bom ter te criado. Então você foi criado para o louvor e a glória do nosso Deus. Você não foi criado por um acaso. Deus tinha um propósito em sua vida. E assim, queridos, entendemos uma coisa. Esse texto de todo o capítulo 1 de Gênesis vai nos mostrar algo tremendo, que nos direciona para um determinado tema dessa noite, que é o seguinte: o Deus que põe ordem no caos. Fala comigo: o Deus que põe ordem no caos. Ele pode pôr ordem no caos da minha vida. Deus tem essa capacidade, esse poder transformador, maravilhoso, não apenas transformador, mas criador. Este é o Deus que nós fazemos menção nesta noite. O Deus que nos criou, o Deus que tem um propósito para a nossa vida, para a minha vida, para a sua vida. E podemos dar glórias a Deus, aleluia, porque Deus cuida de nós. Então disse o Gênesis: disse Deus: haja luz. E de imediatamente houve luz. Irmãos, tudo na natureza obedece à voz de Deus. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Simplesmente. O mundo começa a existir a partir de uma palavra de ordem. Haja luz. Essa é uma palavra de ordem. É uma palavra que Deus usa aqui para o começo de uma nova vida, para uma mudança também de situação em nós, em nossa família, em nossa nação, em nossa casa, em nosso trabalho, em nossa empresa, em nosso emprego. Para tudo existe uma palavra de ordem, e a palavra de ordem que Deus nos dá nesta noite: que haja luz. Se você está perdido, sem saber para onde vai, o que fazer, fala para Deus: Senhor, eu preciso da luz do Teu Santo Espírito neste momento, e Deus te dará a luz para a saída de todos os seus problemas, para que você possa pôr a sua vida em ordem. E voltando aqui ao Gênesis: haja luz. Então é uma palavra de ordem, de poder transformador. E poucos, vale salientar, conhece estas palavras de ordem: haja luz. E eu digo para os meus queridos que conhecer estas palavras, haja luz, equivale a conhecer a um Deus grandioso, Criador do céu e da terra. É assim, essa é a palavra de Deus. E quando tomamos posse dela, logo teremos Deus agindo em nós. Imaginam aí os irmãos o universo, né? O seu tamanho, o seu poder transformador, né? Poucos conhecem isto. E Deus é tão tremendo, tão maravilhoso, que Ele criou o céu e a terra. E não são todos, irmãos, que conhecem esse mundo grande. Os nossos olhos são pequenos, a nossa visão
é muito curta, mas tem aqueles que criaram grandes máquinas de olhar à distância, os cientistas, e que conseguem olhar muito além das nuvens e adentrar o universo. Então vamos acompanhar aí os pesquisadores de NASA e de outras nações que desenvolveram a tecnologia de decolar e voar pelo universo e conhecer o mundo afora. Então vamos fazer isto, vamos acompanhar por um instante rumo ao infinito e visitar o universo do Deus Todo-Poderoso. Então vem aqui, nesse momento, uma pergunta para todos nós. Qual é o tamanho do universo? Você sabe, meu irmão, qual é o tamanho do universo? Olha, queridos, eu não sou mais do que você. Eu vou dizer para você uma coisa, eu também não sei, não conheço o tamanho do universo. Há informações importantíssimas, científicas, sobre o número de galáxias no universo. E essas informações importantes não são minhas, vale salientar. Não sei precisar, mas dizem que são de aproximadamente 200 bilhões de galáxias espalhadas no universo. Não é pouca coisa. 200 bilhões de galáxias espalhadas pelo universo. Não é pouca coisa, vale salientar. Dizem que a nossa galáxia, a Via Láctea, que é em forma de espiral, ela não é uma das maiores. Não obstante, ela é composta aproximadamente de 200 bilhões de estrelas. Eu falei agora há pouco 200 bilhões de galáxias, mas a nossa galáxia, a Via Láctea, é, segundo aproximadamente 200 bilhões de estrelas e planetas. Veja como é grande essa galáxia, a nossa. Então, a Via Láctea e o universo, por serem tão grandes, tem aqui, no caso da ciência, para compreender as distâncias, fala-se de anos-luz, ou ano-luz. É a forma de medir o tamanho do universo. Então, vejamos que a nossa galáxia, que não é uma das maiores, tem o seu comprimento de 130 mil anos-luz e a sua largura é de 20 mil anos-luz. E para a gente entender melhor, volto a dizer, essas coisas não são minhas, é coisa que eu pesquiso, que eu vejo, que eu busco. Tá? Um ano-luz, para você entender, é a unidade de distância percorrida pela luz no vácuo. Acendeu a luz aqui, ela sai. Agora veja a velocidade dessa luz no vácuo. Não é coisa pequena. Em um ano, comparando com a nossa forma matemática de medida, é de aproximadamente 300 mil quilômetros por segundo. Então você, como eu já falei isso na igreja outra vez, pega aí o seu fusquinha e sai em disparada, andando a 300 mil quilômetros por segundo. Tá? Mas é muita coisa, 300 mil segundos por quilômetro. Então veja, 60 segundos vai dar 1 minuto. 1 minuto correndo a 300 mil quilômetros por segundo.
60 minutos, 1 hora, 12 horas um dia, aliás, 24 horas um dia, 30 dias, um mês, 12 meses, um ano, correndo 300 mil segundos por quilômetros. A essas alturas, meus irmãos, você já passou da China, já está para lá de Bagdá. É muita coisa. É assim que se mede a distância dos astros, por ser tão longe, tão grande, tão espaçoso. Então vejamos que, segundo os cientistas, o centro de nossa Via Láctea, tá, está a consolação de Sagitário. E o nosso sistema solar está diante desse ponto central, numa distância de 27 mil anos-luz. Não é pequeno as coisas. Acredita-se também que toda a Via Láctea executa um movimento de rotação em torno do seu próprio eixo imaginário, tem uma duração de aproximadamente 250 milhões de anos. Nossa, para completar uma volta em torno do seu eixo imaginário. Então, para os irmãos terem aqui a ideia de grandeza, tá? O Sol fala da nossa estrela de quinta grandeza ou de quinta magnitude, tá? O tamanho dela em relação à Terra é de 1.300.000, 1.300.000 vezes maior do que a Terra. A nossa Terra diante do Sol é uma coisa pequenininha demais. E o importante também que a luz solar, para chegar a nós, leva 8 minutos, 3 para chegar até nós. Imagina que o Sol abriu os olhos, acendeu, essa luz para chegar a nós leva 8 minutos, porque a distância é muito grande. É de 150 milhões de quilômetros diante de nós, distante de nós. Isso aí, para o irmão, é tentar entender quem é o nosso Deus, né? Quem é esse Deus que nós confiamos, que nós colocamos as nossas vidas, que nós buscamos a sua presença. E esse Deus botou tudo isto em ordem. Havia uma desordem. Aí Deus separou muitas galáxias, formando aqui, do nosso ponto de vista científico, aproximadamente 200 bilhões de galáxias, tudo separadinha, cada uma gira em torno do seu próprio eixo, não entra no meio da outra, não bagunça com a outra, não invade a contramão, está sempre certo, rodando certo. E a gente está aqui, né, nas mãos de Deus. Estamos aqui sob a égide do Senhor, sob os seus cuidados. Isto é importante. Então, queridos, diante do que nós expomos aqui no nosso primeiro ponto, mais uma outra pergunta: qual é o tamanho e o poder de Deus? Imagina qual é o tamanho e o poder de Deus. Será que o nosso Deus tem aí o seu tamanho, o meu tamanho, o nosso tamanho? Será que podemos imaginar a grandiosidade desse Deus poderoso, colocando cada coisa em ordem, opondo em ordem ao caos, Deus dando palavra e tudo obedecendo, entrando nos trilhos, ali no eixo imaginário? Esse eixo imaginário que nós falamos é Deus, irmãos. É Deus segurando. Não deixa os astros sair para lá ou para cá. Ele sustenta os astros na amplidão e sustenta a nossa vida neste mundo também em caos. Ele sustenta.
E glória a Deus por isso. E se, olha, amados, eu digo uma coisa, se não é fácil imaginar a grandiosidade de Deus, o que é mais difícil ainda é imaginar que este Deus tão grande estabelece comunicação com o homem e também quer se relacionar com ele. Se nós vivemos num planeta pequeno e em relação a tudo isto, imagina nós diante de Deus. E Deus quer se relacionar conosco, quer se relacionar comigo e com você. E Deus cria as formas certas de chegar até nós. O que nós precisamos é buscar essa presença de Deus para que Ele esteja conosco em nossa vida, em nossa casa, em nossa cidade, em nosso estado e também em nossa nação e no nosso planeta Terra. Veja que no livro de Êxodo, capítulo 3, verso 13, encontramos Moisés, né? E Deus conversando ali com Moisés. E Moisés pergunta para Deus: eis que, quando eu vier aos filhos de Israel e lhes disser, o Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem, qual é o seu nome? Qual é o seu nome? Que lhes direi? Então disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Eu sou o que sou. E disse mais, ainda dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós outros. Se o povo perguntar, Moisés, quem foi que te enviou a nós? O eu sou me enviou a vocês. O eu sou, logo depois, põe ordem ao caos ali na vida de Moisés e do povo hebreu no Egito. Ele pega um grande número de escravos humanos em caos no Egito, sem nome, sem direito, sem nação, e faz desta gente desprovida de tudo e de todas as coisas um povo forte e organizado e livre. Então, o povo hebreu logo entendeu quem é o eu sou. O eu sou é aquele que põe ordem no caos. E como isso se deu? Após Moisés ter saído com o povo do Egito, o exército de anjos poderosos começam a descer sobre o Monte Sinai, onde Moisés ali 40 dias estava em oração, pedindo a Deus direção, sabedoria. E o anjo do Senhor desce naquele lugar, toca a sua corneta celeste, e o monte não suporta e começa a estremecer ante o poder de Deus. Relâmpago e fumaça cobre o monte, e o povo de Israel em volta do monte se enche de medo, de pavor, e foge para longe e gritam pedindo a Moisés que ele somente fale com o Senhor e traga a resposta dele para nós. A palavra de Deus nos basta, Moisés. Não queremos estar diante desse Deus. Ele é grande, Ele é tremendo, Ele é poderoso. Não suporto a sua presença pelo fato de ser tão grande em poder. É assim, queridos, o salmista, no seu momento de meditação, ele expressa de uma forma tremenda, as seguintes palavras, lá no Salmo 8, aliás, Salmo 8, de 3 a 4, quando contemplo os teus céus,
obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabelecestes. Que é o homem que te lembres dele, e o filho do homem que o visites? Amados, Deus visitou o homem lá no deserto. Visitou Moisés sozinho quando estava em Horebe, cuidando do rebanho de Jetro. Aí manifesta mais na frente. Mas aqui o nosso último ponto aqui. Esse é o Deus que o salmista diz: quem somos nós? Que você se lembra, que você se lembra de mim. Como Deus é maravilhoso, como Deus é tremendo, embora tão pequeno que sou, no meu pecado, na minha ignorância, na minha fragilidade, Ele se lembra de mim. O salmista questiona isto. E diante desta pergunta do salmista, aqui chega o nosso terceiro e último ponto. O homem em busca do poder de Deus para pôr ordem em seu caos. Já que Deus visitou Moisés em Horebe, no Sinai, visitou a tantos profetas, vai visitar nós também. Então vamos buscar o poder de Deus. Busquemos então a presença de Deus. Eu já mencionei isso na igreja outras vezes, que quando o rei Salomão constrói o grande templo de Israel do Antigo Testamento, ele faz uma pergunta comum para nós. Ele indaga assim: porventura habitará Deus em um templo feito por mãos humanas? Salomão, ele não entendia como este Deus tão grande e poderoso pudesse entrar em um templo feito por mãos de homens. Muitas vezes nós duvidamos, irmãos. Muitas vezes o salmista, ele já faz a pergunta que nós falamos aqui agora: quando contemplo os teus céus, obra das tuas mãos, e a lua e as estrelas que estabelecestes, que é o homem que te lembres dele, o filho do homem que o visites? Queridos, esse Deus poderoso que pôs ordem no caos, que formou as estrelas, que organizou as galáxias, que cada uma gira em torno do seu eixo imaginário. Esse eixo imaginário é Deus, que prende, que sustenta, que tem ali uma gravidade para não deixar fugir do seu poder, que também nos sustenta, que também nos une a Ele através de Jesus. O Deus que se preocupa, o Deus que se relaciona conosco. Esse Deus é o Deus que nós aqui falamos nesta noite, tá? Esse Deus poderoso que é por ordem no caos de sua vida. É o Deus que cuida de nós. É o Deus que pede contas dos nossos feitos e está interessado em nossa vida e também no nosso passado, nosso presente e no nosso futuro. Veja que lá no segundo livro de Reis, capítulo 20, nós temos um texto que de quando em quando a gente prega na igreja. Deus manda Ezequias pôr a sua casa em ordem. Ele fala para o profeta Isaías, ele vai lá e fala: olha, rei meu senhor, eu vim trazer aqui um recado de Deus. Deus mandou te falar para você pôr a sua casa em ordem, porque amanhã você vai morrer. Deus quer que nós sejamos organizados,
e quer que nós coloquemos em ordem a nossa vida, as nossas finanças, a nossa vida espiritual, pôr em ordem a nossa casa, pôr em ordem o nosso emprego, a nossa empresa, pôr em ordem a nossa nação. É por isso, queridos, que precisamos orar muito pelo nosso presidente Jair Bolsonaro. Não é que nós estamos tratando de política, que eu não estou falando de partido A, partido B, partido C. Falamos daquele que Deus permitiu que chegasse à presidência da nação. Com ou sem apoio, ele chegou. E Deus colocou ali. Não é difícil para Deus. E o que nós pedimos a Deus é esta ordem, esta organização. E concluindo aqui a nossa palavra, no Evangelho de João, capítulo 1, e a partir do verso 14, diz a palavra de Deus que ele passa a habitar em nosso meio como um homem. João 1, verso 14, diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, glória como a do unigênito do Pai, cheio de graça, cheio de verdade. É o Deus Criador dos céus e da terra. É o Deus que Salomão ficou sem entender se ele habitaria em um templo feito por mão de homens. Ele mostra que sim, ele mostra que ele adentra o templo, onde o povo de Deus se junta para orar, para glorificar, para o adorá-lo. Ele habita em nosso meio, e através de Jesus, ele está entre nós, esteve entre nós, e ele envia o seu Santo Espírito, o Deus Espírito Santo, para estar agora em nosso coração, dentro de nós, em nossa vida, em nossa casa, na nossa família. Aleluia, Jesus! Tu és bem-vindo, Espírito Santo de Deus, em nós. Tu és bem-vindo em minha vida. Tu és bem-vindo em meu coração, em minha família, na minha casa. Convida, irmãos, convida o Espírito Santo de Deus a estar em sua vida. É aquele mesmo que criou o sol, a lua, as estrelas, os astros, e que colocou tudo em ordem, tudo em seu devido lugar. É o Deus que nós o adoramos, é o Deus que invocamos o seu nome. E nós concluímos aqui que através do seu Santo Espírito, ele quer habitar entre nós. Lembra de uma passagem lá de Lucas 17, e os fariseus perguntaram a Jesus: onde está o reino de Deus? E Jesus responde para os fariseus: olha, pessoal, o reino de Deus não vem com aparato exterior. Não se pode dizer ei-lo aqui ou ei-lo acolá, mas o reino de Deus está dentro do homem. O poder de Deus, a glória de Deus, o Espírito de Deus, o reino de Deus está dentro de mim e estar dentro de você. Assim declara a palavra do Senhor Jesus em Lucas 17, dos versos 20 a 21. Que Deus nos abençoe. Convide então o Deus que põe ordem no caos, para pôr ordem no caos da tua vida. Talvez você esteja precisando de se organizar, precisando de arrumar a sua situação, a sua casa. Quando falo arrumar casa, meus irmãos, vai da casa
física, material, tirar as pingueiras, as goteiras, pintar, trocar o piso, mas da casa que se chama família, da casa que se chama marido, mulher, filhos, netos, bisnetos, tataranetos, descendência. Quando a Bíblia fala casa de Israel, está falando da nação. Quando a Bíblia fala a casa da Camilinha, lá na Holanda, espero que ela esteja me ouvindo nesse momento. Deus é por ordem na tua casa, minha irmã, no seu coração, nos seus sentimentos, na sua vida. Para a Sarinha, para a família, Dona Elza, seu Osvaldo, para todos nós, que muitas vezes estamos com os nossos sentimentos aos frangalhos. Deus põe ordem em tudo isto. Oremos a Deus. Deus bendito, Pai celestial, como é bom estar na tua augusta presença, Senhor. Como é bom ouvir a tua palavra. Como é bom saber que o Senhor, que cuidou de tudo, que pôs ordem no caos, e que pelo poder da tua palavra organizou o universo, pôs cada coisa em seu lugar, criou o homem à sua imagem e semelhança, e pôs no homem o seu Santo Espírito. Aleluia, Deus. Senhor, realmente não somos qualquer um ou qualquer coisa. Somos aquilo que a Bíblia Sagrada diz. Somos a coroa da criação. Nós somos criados para o louvor da sua glória. Fomos criados para fazer a diferença, para cuidar um dos outros, para amar a Deus, para amar o nosso irmão, para amar o nosso cônjuge, para amar os nossos filhos, para amar os nossos pais, para amar a nossa nação, para amar o nosso presidente, que o Senhor o colocou naquele lugar de líder, e que muitas vezes o caos, a desordem, querem desestruturar, mas nós invocamos o teu nome, a presença gloriosa do Senhor, ali no Palácio do Planalto, onde fica o nosso chefe da nação. Cuida dele, Senhor, cuida de seus ministros. Como a imprensa fala, um presidente sem partido, mas estão enganados. Ele não pode ter, ou ele não tenha talvez, os partidos do Congresso, mas ele tem um partido mais forte, o Criador dos céus e da terra, o Senhor de toda a glória, aquele que o colocou ali, sem a mídia, sem espaço na mídia, sem dinheiro, sem apoio político. O Senhor colocou, porque o Senhor tem um propósito para a nossa nação, para as nossas vidas. Abençoa, Pai, abençoe a mim, a esse irmão querido, a pastora. Nós sofremos, temos dificuldades, mas sabemos que a nossa agonia, a nossa dor, as nossas lutas são momentâneas, são pequenas diante do peso de glória que nos esperam para a vida eterna. Assim nós oramos, colocando cada um aqui diante do Senhor. Que todos tenham uma noite de paz, que essa segunda-feira que se iniciará logo mais seja de bênção e de vitórias para todos nós, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. E cantemos, falando aqui sobre o poder de Deus. O nosso Deus é grandioso, é poderoso e é soberano. Não há Deus mais
criou a terra. Criou o sol e as estrelas. Tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou. Para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu, Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Queridos, finalizando aqui, quero deixar somente alguns lembretes para os irmãos, tá? Dentre esses lembretes, que os irmãos estejam orando pela nossa nação. Nós, como nação brasileira, precisamos de libertação, precisamos de vitória, precisamos de sair para trabalhar, para as nossas atividades, precisamos de libertação da enfermidade, da peste perniciosa, das epidemias, tanto de vírus quanto políticas e outras coisas mais. Precisamos de viver como homem, como mulher que somos, como seres humanos com o direito de ir e vir, como diz a nossa Constituição. Ore também pelos nossos entes queridos, pelos nossos irmãos, famílias, que muitos não conhecem, não sabem, alguns estão morrendo, não de coronavírus, de infarto, de derrame cerebral, né, acidente cerebral, cardiovascular, etc. Tantas enfermidades, né, dengue e muitas outras. Oremos pela nossa nação que está enferma, tá? E também, irmãos, não esqueçam de entregar os seus dízimos e suas ofertas. Essa semana eu coloquei lá no Zap daqui do grupo da igreja o nosso papelzinho lá com o número da conta, né, dos dízimos e ofertas. Que você faça isso, combine com a irmã Lídia para entregar o seu dízimo, caso você não tenha como fazer a transferência pelo aplicativo ou no banco depositar, o mantimento para a cesta básica. E ore por nós, tá bom, queridos? Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Olha para a pessoa que está do seu lado, a pastora está aqui, meio aqui atrás de mim, mas nós vamos ministrar a bênção araônica neste momento. Você pode fazer isto como nós costumamos fazer em nossa igreja. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim comigo: que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Sobre ti, o Senhor levante o seu rosto e te dê a paz. Que Deus nos abençoe. Aqui fica, amados, o nosso aperto de mão, o nosso abraço bem apertado, bem saudoso e carinhoso para você, e também o nosso beijo. E a pastora transmitirá também a sua saudação. Beijo, fiquem sempre com Deus. Glória a Deus e até amanhã. Sempre com Ele. Amém, glória a Deus. E até amanhã às 22 horas no nosso devocional Momentos com Deus.